A gente vai conversar hoje sobre saúde mental, quem cuida de quem cuida, esse jargão aí. Então, começando para falar assim da realidade aí dos profissionais de saúde, da escolha de psiquiatria. Ô, Ana, por que você escolheu psiquiatria? Da onde que surgiu aí essa ideia de fazer psiquiatria durante a faculdade? Bom, meus pais são médicos, né? Certo. E eu acho que desde muito nova eu tinha pra mim já que eu seria da área da saúde. Não sabia se algo mais na linha da nutrição, como educadora física, mas algo na área da saúde eu sabia que eu ia fazer. Eu passei na faculdade de medicina, eu queria mesmo. E durante a faculdade eu fui vendo que eu não gostava muito das coisas que iam aparecendo. Né? Quem me conhece sabe muito bem que eu não sou a pessoa dos procedimentos, assim. Até alguns anos atrás eu desmaiava para tirar sangue. E aí, conforme as situações foram se apresentando durante a faculdade, fui ficando meio em dúvida do que eu ia fazer, fui me saindo mais ou menos bem na maioria das coisas, mas não tinha algo que eu me identificasse. E aí, no 5º ano, quando eu passei na psiquiatria, eu falei, putz, é isso, né? Porque a medicina, ela abre como se fosse um vestibular de novo, né? Então, a gente tem muitas escolhas para fazer. Então, a psiquiatria entrou nesse lugar para mim, assim, de poder ajudar outra pessoa, através da conversa, sem que tivesse procedimento. Isso também contou bastante. Mas foi nesse sentido, assim. E você é de Bragança, Ana? Não. Não? Não, eu nasci em Campinas, mas só nasci. Vivi a vida inteira em Itu. Vim pra cá, fiz a faculdade, fiz a residência, voltei pra Itu e... Me conheceu? Tô em Itu. E conheceu o Diego na residência, né? Exato. E falando em de onde é, vamos ver de onde o pessoal é. Depois vocês puderem mandar aqui de onde vocês são, pra gente ver entender de onde que tá vindo o público aí do Pendura o Jaleco. E você, Diego, por que psiquiatria? Eu sei que pra quem não sabe, o Diego é da minha turma, formou comigo, nós somos amigos desde 2012, então tá sendo bem engraçado entrevistar um dos meus melhores amigos. Diego, achei que eu era o melhor psiquiatria, você era o melhor amigo. Eu achei que eu era. Então, vamos ver até o final do podcast se vai durar. O que vai sobreviver? Ô, Diego, eu sei que você não queria psiquiatria, mas conta pra turma aí como que foi essa escolha. Bom, entre vários surtos, resumindo, eu queria cirurgia, né? Aí acabei entendendo que não era isso e no final da faculdade, de fato, decidi não concluir a faculdade no último ano, e aí meu pai me obrigou a concluir, e aí me apaixonei pela psiquiatria, né? E, enfim, tinha várias questões com o fato de ser psiquiatra, e a história da psiquiatria é algo que me incomoda, de maneira geral. E aí eu queria trabalhar com saúde mental, mas fiquei 3 anos, né, trabalhando, estudando, entendendo como as coisas iam funcionar, até entender que, de fato, a residência é algo inegociável para uma boa formação médica. Sim. E aí voltei para a residência e completamente apaixonado por ouvir os outros, ouvir histórias e poder entender a perspectiva humana por meio da fala e menos intervencionista, que nem a Ana, né? Sim. Eu acho que a gente tem uma prática mais sutil. Sim. Na área de cuidar das pessoas, então... Sim, eu acho legal que a gente se conecta muito nisso, né? Porque muita gente fala assim, enlouqueci, vou passar no psiquiatra. Ou então, não quero passar no psiquiatra, porque senão vou ter que tomar um monte de remédio. E não, assim, a gente tem muitos pacientes que não tomam nada. Né? A gente trabalha muito na área da prevenção também, ou então atuando com outras coisas que não só a medicação. Sim, né? E quando a gente fala desses estigmas, né, que existiam e têm sido quebrados, e eu acho que vocês fazem um papel muito importante de tentar quebrar esses estigmas, né, do psiquiatra, só vai em psiquiatra quem é louco, isso é uma das coisas mais ridículas, né, que a gente ouve. E vocês têm alguma coisa para comentar disso? Sim. Vocês viveram esse problema, assim, de tipo, nossa, porque a gente sempre escuta, né, nossa, mas vai fazer psiquiatria. Com certeza, assim, eu não sei como é na sua prática de consultório, mas não tem um dia que eu passe no consultório sem ouvir assim, nossa, eu nunca achei que eu ia ter que estar aqui hoje. Como se fosse, assim, uma pessoa em fase terminal, né? E às vezes a pessoa, não é minimizando o problema dela, mas a pessoa só tem, por exemplo, uma questão de ansiedade que muito tranquilamente pode ser resolvida com medicação ou com psicoeducação, psicoterapia. Várias coisinhas nesse sentido. Eu acho que a gente vem superando esse estigma da psiquiatria, né? Dessa coisa de louco e hospital psiquiátrico. Mas acho que o que mais pega, que é o que a Ana fala, é que a gente se incomoda em estar vulnerável, né? E chegar no psiquiatra é assumir nossa vulnerabilidade.
né? E eu sinto que às vezes os pacientes não vão ou demoram muito para chegar com medo de se expor a isso. E, na verdade, a gente está lá para acolher, ajudar, entender o que está acontecendo e trazer outras propostas e uma visão fora do sofrimento que eles estão e a gente conseguir aí entender o que dá para trazer de proposta. Mas a gente sofre preconceito em todos os lugares, Com né? certeza. Nos hospitais, com Sim. os colegas médicos, Sim, vocês com certeza. têm preconceito com a gente, com os nossos pacientes. Isso é todo dia, né? E direto a gente vai no rolê, em festa, fala, sou psiquiatra, pronto, todo Nossa, mundo... eu preciso passar com você, então. Um dia eu vou aparecer lá no seu consultório. Realmente, talvez você devesse para começar a quebrar um pouco essa ideia errada. Exato, Sim. exatamente. Mas acontece muito. E muita gente demora para ir, então, ao psiquiatra, né? E um problema que às vezes podia ser resolvido de uma maneira mais fácil, vai atolando e aumentando, e quando chega já tá muito pior, né? Você sabe que eu tenho um dado, assim, na minha cabeça, da OMS, se eu não me engano, assim. Geralmente, quem tem algum transtorno de ansiedade, geralmente demora 30 anos, desde o primeiro sintoma até procurar o psiquiatra. Nossa. Então, assim, é uma vida Muito. É uma inteira. vida, exato. E o quanto que ela sofreu com essa ansiedade A pra vida conseguir inteira. procurar ajuda, né? Exato. Acaba acostumando a viver dessa maneira, né? Exatamente, Uma acontece coisa- muito. E uma coisa assim que a gente fala do psiquiatra fazer terapia, vocês acham importante o próprio psiquiatra? Porque assim, às vezes consulta de 1 hora, 30 minutos, 40 minutos, vocês só ouvindo, é difícil não se apegar ao problema? Ou como que vocês fazem para desvincular isso aí, o problema da vida de vocês? Como que funciona? Eu primeiro? Pode. Vai, manda bala. Bom, eu acho que a gente nunca desvincula, Sim. né? Eu acho que a gente vive o problema do paciente com ele. Mas eu vou falar como eu lido com isso, né? Eu atendo psicoterapia também, então metade da minha agenda é psicoterapia, ou seja, pacientes que eu vejo toda semana, a cada 15 dias, e os pacientes clínicos, né? E a gente vive ali com um paciente, mas a minha estratégia é viver aquela hora ao máximo que eu posso com um paciente. E acabou aquela hora, eu sigo minha vida. Óbvio que a gente segue com a preocupação também, mas quando a gente está presente naquilo e dá o melhor do nosso tempo no atendimento, aquilo é suficiente, né? Então, mas não dá para negar que a gente fica super feliz quando o paciente consegue alguma coisa, seja, sei lá, comprar um carro, viajar para onde queria, falar que conseguiu, sei lá, transar. Semana passada, um paciente fóbico de 21 anos nunca tinha transado e a gente trabalhou muito nisso. Aí ele abriu a porta do consultório, primeira coisa, gritando, doutor, transei, doutor, transei. Falei, meu, que legal. Então, assim, são coisas do meu trabalho que eu fico assim, meu, é o melhor trabalho do mundo. Você Com muda certeza. a vida da pessoa, né? É muito legal isso. Sim, e eu fico pensando assim, né, de como a gente não se desvincula, mas como lida com isso. Eu acho que é uma experiência muito individual de cada um, né? Essa área de psicoterapia que o Diego faz, eu não consigo fazer, assim, para mim é too much, Sim. né? Então eu lido mais com as intervenções mais pontuais mesmo, assim. Mas eu sinto que eu também preciso de todo um trabalho para poder lidar, assim, na terapia, né? Eu acho que eu faço terapia, sei lá, faz uns 5, 6 anos, 7, sei lá. Aí eu acho que entra um ponto auge, né? Exato. Que é o quê? Atividade física full time. Exatamente. E várias coisas que vão entrando nesse lugar, assim. Então, a atividade física é uma delas. A yoga, que eu acho que entra num lugar não só enquanto atividade física, mas também numa questão de uma meditação, né? As relações que a gente tem com as pessoas. Então, por exemplo, eu poder conversar com você sobre os meus pacientes muda bastante, assim. Eu sinto esse um ponto que a Ana falou. Se a gente está falando assim com profissionais da saúde, algo que a gente da psiquiatria é inspirador para vocês, eu acho que é a questão da gente trocar, né? Nas outras especialidades eu não sinto isso, mas nós psiquiatras a gente troca muito entre a gente. Sim. Sobre os casos, a gente se liga muito. Eu vejo que isso é uma prática muito comum entre a gente da psiquiatria e uma coisa aberta, leve. Eu acho que isso sustenta muito, né? Com certeza. E às vezes não só para discutir algo de conduta do caso, mas, por exemplo, aconteceu isso, eu me senti assim, né? Quando aconteceu com você, como que você lidou? Então, acho que essa rede de apoio também é muito importante. Acho que faz bastante diferença, assim, no dia a dia. Tá. E sobre esses casos psiquiátricos, então assim, a gente tem um público de médicos e eles estão assistindo a gente aí, de médicos, de recém-formados, que estão no pronto-socorro. E por que vocês acham, assim, nesse atendimento do paciente psiquiátrico no pronto-socorro, vocês têm alguma dica para dar para o pessoal sobre o acolhimento, sobre não negligenciar esses casos?
entender a importância disso? Eu penso que é uma coisa muito simples, assim, né? Você é o médico assistente do plantão, né? Você recebe uma paciente que está em sofrimento, independente da queixa dela, a primeira coisa que você vai fazer é sentar, parar e ouvir o que ela está falando, né? Isso é O básico, o né? mínimo. Você não tá ali numa posição em que você precise dar um diagnóstico e fazer um tratamento para ela sair tomando aquilo, não é isso. Mas você precisa acolher a queixa dela, né? Medicar aquele sofrimento ali de maneira pontual, se precisar, e depois encaminhar aquela pessoa para algum lugar, né? E quando a gente fala de, por exemplo, um hospital que tem um psiquiatra à distância, tá? Não um psiquiatra em loco. Quando eu devo ligar para esse psiquiatra? É pra mim a pergunta? Pode ser. Tá. Acho que voltando um pouquinho no que a Ana disse, assim, eu dou aula para os meninos, né, Do no quinto internato. ano da faculdade aqui, e algo que eu sempre falo para eles, não é uma consulta de 15 minutos, é 3 minutos bem utilizado. Então, percebe que a pessoa está em crise de ansiedade? Dá uma medicação que está ali, né, preconizada, põe no ambiente seguro e pronto. Você não precisa ficar entendendo o que aconteceu, se alguém traiu, se alguém caiu da escada. Isso não importa naquele Claro. momento. Isso é pra gente depois. Exato. Resolvam ali a situação e não deixe o negócio crescer, né? Sim. Então vai lá, resolve. Pronto-socorro é pontual, né? A gente precisa ser preciso. Eu sempre dou esse exemplo para eles. Chega um paciente agitado. Você tem que ter a mesma lógica de que quando você trata o infarto. Você Perfeito. fica assim, sua mãe tá bem? Não importa, Exato. foda-se como sua mãe tá. Você tem que tratar o infarto da pessoa. Vai trombolizar? Vai fazer CAT? Não, vai. O que vai fazer? Mesma coisa um paciente agitado. Não importa a história como um todo naquele momento. Você precisa o quê? Manejar Segurança do paciente e da equipe, né? Então, para os meninos que são recém-formados ou aí de outras especialidades, é precisão, assim como a gente tem nas outras áreas da medicina. Né? Perfeito, exato. E o psiquiatra, quando que você vai chamar? Quando aquele paciente está no risco, Sim. né? Então, atendi um paciente que teve uma tentativa de suicídio, tudo bem, eu vou conversar com ele, entender se aquilo realmente foi uma tentativa de suicídio ou não, porque na maioria das vezes não é. E aí você vê se você vai chamar ou não, né? É a mesma coisa, assim, quando que vai chamar um cirurgião no pronto-socorro? Quando você acha que é um caso cirúrgico. Perfeito. Né? Então, Né? E você não vai chamar o psiquiatra só para você se livrar e não ter que conversar. exato. Que é super comum. É. E você também não vai chamar o pobre do psiquiatra que tá à distância para manejar um caso ali do paciente agitado, Exato. né? É. Você é médico, então você sabe o que você tem que fazer. E não é todo lugar que tem psiquiatra, né? A quase distância nenhum. também. Sim. Então, Quase nenhum, né? A gente tá falando de a quase maioria dos exceção. lugares não Então, tem. saber manejar casos psiquiátricos é de extrema Parte. importância. É parte da formação Sim. médica e parte do plantão aí que vai chegar com certeza. Ainda mais que tem aumentado muito, né? Os casos Sim. psiquiátricos, crise de ansiedade, né? E foi muito legal falar isso, né? A que gente você, vai vender um curso que, para que médicos? você não. Talvez, quem sabe? fazer? Vamos fazer? Vocês querem, pessoal? É só falar aí, ó. A Kenny já mandou aqui, ó. Vocês atendem e depois encaminha para terapia comigo, hein? Exato. Perfeito, isso mesmo. Kenny é perfeita. Quem Ó. tiver TDAH, procura ela.